A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus, de tudo o que Deus tem de melhor para nós. Então, vamos meditar na palavra do Senhor. Relaxe, você vai chegar lá. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Era Paulo. Paulo e os demais que estavam a bordo do navio, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Enfrentaram até o naufrágio do navio. Enfrentaram também os bárbaros numa ilha. E uma cobra venenosa picou a mão de Paulo. Mas Paulo tinha recebido a palavra do Senhor. A palavra que dizia que ele deveria apresentar-se a César em Roma. Se Deus prometeu que ele se apresentaria em Roma, mesmo que o mundo acabasse, ele chegaria em Roma. E Paulo confiava na promessa do Senhor. Ele confiava, seja em qual fosse a situação, mesmo naquela situação mais adversa. Quando vier a tempestade, busque, ouça a palavra e segure-se nela. Ela é o seu bote salva-vidas. Se você recebeu uma promessa, uma palavra do Senhor, espere, relaxe, ela se cumprirá na hora certa. Você pode enfrentar tempestades, o navio pode afundar, o Butantã inteiro te picar, mas a palavra vai se cumprir. Confie na palavra do Senhor, que o mal sai, que todas as preocupações saem. Confie no tempo de Deus, que a ansiedade vai embora. Em Marcos 4,38, o Senhor nos deu um exemplo. No meio da tempestade, ele dormia em paz no barco. Ficar aflito não vai resolver nada, só irá agravar a situação. Faça o mesmo que Paulo. Confie na palavra, nas promessas e no poder de Deus e durma tranquilo. Relaxe, desfrute da viagem na terra e das bênçãos que o Senhor Deus te deu e sempre dará. É verdade. Que nós possamos sempre entregar ao Senhor todas as coisas. Ele nos prometeu, vai se cumprir. Seja qual for a situação que você esteja passando, olhe para a palavra, não olhe para o problema. Olhe para a promessa que o Senhor já te deu. Ela vai se cumprir. Os problemas só vão se agravar se você se preocupar cada vez mais com eles. Entregue-os na mão do Senhor. Tire a víbora que está picando a sua mão e desfrute das bênçãos e descanse no Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor?
Pai amado, Pai de bendito amor, Pai de infinito amor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos deixa descansar, Pai amado, que nós possamos confiar em Ti e descansar, crendo que as Suas promessas irão se cumprir nas nossas vidas, Pai. Quando nós cremos totalmente em Ti, Pai, nós aguardamos os momentos, nós cremos que tudo irá chegar o momento certo. Se o Senhor prometeu, nós vamos chegar lá, aonde o Senhor colocou essa promessa, onde nós temos o objetivo que o Senhor nos revelou na palavra. E nós cremos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E nós cremos cada vez mais que tudo, Pai, que o Senhor nos dá, que vindo através das Tuas promessas, serão cumpridas em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assistir agora uma mensagem pregada na nossa igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 35 diz: E trouxeram-lhe a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já era perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, fala para o seu irmão do lado, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a falar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão, fala para o seu irmão do lado da multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, estava escrito centenas de anos antes, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que o Senhor entraria na cidade de Jerusalém sobre um jumentinho, e que haveria um grande clamor, né? Então entendo, irmãos, quando está escrito, se cumpre. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. E se não houvesse clamor, diz o Senhor, as pedras clamarão, para cumprir a palavra. Porque a palavra dizia que ele chegaria montado num jumentinho e haveria um grande clamor. Se todo mundo se calasse, Deus faria cumprir a sua promessa. E aí as pedras clamariam, mas que haveria um clamor, haveria. Promessa de Deus se cumpre, irmãos. Mesmo que toda a situação seja totalmente adversa, Deus faz cumprir a sua palavra, a sua promessa. Deus, Ele faz
uma mula falar para cumprir o seu propósito. Ele faz o sol parar para cumprir o seu propósito. Ele faz uma muralha cair. Ele faz um morto ressuscitar. Ele faz a pedra clamar para cumprir as suas promessas e os seus propósitos. Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Deus não nega a sua palavra, porque seria negar a si mesmo, porque Deus é a palavra. Foi um grande louvor ao Senhor, dado por uma multidão, diz o texto aqui. Todos juntos, com alegria, estendendo as vestes, dando glórias ao Senhor. Louvor a Deus é testemunho das obras do Senhor, é testemunho das maravilhas e do poder de Deus. Mas o texto diz que disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus. Então, no meio daquela multidão, havia alguns fariseus. Normalmente, no meio da multidão, tem de tudo. Tem fariseu, tem crente, tem incrédulo, tem golpista, tem vendedor, tem quem vai ver, tem quem vai bisbilhotar, tem quem vai agradecer, tem quem vai pedir, tem de tudo no meio da multidão. Então, fala para o seu irmão do lado, cuidado com a multidão. Lucas 23, 18. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, deve ser, dizendo: fora daqui com esse, e solta-nos Barrabás. E o texto continua: o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamaram em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Vejam, a multidão que louvou o Senhor, que glorificou o Senhor na sua entrada a Jerusalém, parte, ou aquela multidão, estava pedindo a crucificação do Senhor. A multidão que 3 dias antes louvava o Senhor, agora estava condenando e pedindo a sua crucificação. Fala para o seu irmão do lado, cuidado com a multidão. Muitos louvam o Senhor num dia, e no dia seguinte, ou quando sai da igreja, fazem o contrário, traem o Senhor. Honram o Senhor com os lábios, mas traem o Senhor com o coração. Então, isso acontece com a multidão, irmãos. Entendam, cuidado com a multidão. Saia da multidão. A multidão é manipulada por Satanás. Satanás está no meio das multidões. Irmãos, a multidão está na idolatria. A multidão está no pecado. A multidão está na luxúria. A multidão, ela é conduzida por Satanás. Entendam, há aproximadamente 7 bilhões de pessoas nesse mundo. A grande maioria, quase 6 bilhões de pessoas, ou 5,5, vamos dizer assim, é a multidão que está contrária à palavra do Senhor. Pessoas que buscam os seus prazeres, pessoas que não conhecem a palavra e não querem conhecer, pessoas que condenam aqueles que pregam a palavra, condenam o Senhor Jesus, condenam os discípulos do Senhor. Essa é a multidão. E Deus nos tirou dessa multidão, porque essa multidão está em trevas. Eles não têm a luz, não têm a palavra. E Deus nos trouxe para a luz. Entendam, e nós não devemos voltar para a multidão. Ela contamina, ela limita a ação, ela limita o seu discernimento, ela limita as suas bênçãos. Não se acomode e saia do meio da multidão. Mas está todo mundo fazendo, pastor, agora que eu não faço. Porque todo mundo está
na corrente contrária ao Evangelho. Irmãos, a multidão tem impedido muitas bênçãos, muitos milagres, porque ela manipula, ela força, ela afasta as pessoas da direção de Deus, ela contamina a fé, né? Cuidado, irmão, com a multidão. Cuidado com os líderes de audiência. Esses estão no caminho do mal. Lucas 5:18. Eis que uns homens, transportando numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, do Senhor Jesus. E o texto continua. E não achando por onde pudessem levar, por causa de quem? Da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Logo em seguida o Senhor curou aquele homem. Uma multidão estava impedindo a bênção de um paralítico. Era um obstáculo, mas ele só foi curado por quê? Porque ele superou a multidão. Ele usou de uma estratégia. Foi levado até o telhado, aberto um buraco no telhado. Desceram a maca e superaram a multidão. Ele foi perdoado e depois foi curado. Se você quer perdão, se você quer cura na sua vida, supere a multidão, contorne a multidão, passe por sobre a multidão, saia da multidão, porque a multidão é um obstáculo, a multidão é um empecilho para que você tome posse da sua bênção. A multidão, ela acomoda. Então nós temos que sair do comodismo, nos esforçarmos para superar a multidão e receber. Se não houvesse esforço daqueles homens, 4 carregando a maca e mais o paralítico, em superar a multidão, ele não teria sido curado. Ah, tem muita gente, tem uma multidão aí, vamos voltar amanhã. Amanhã o Senhor Jesus estaria em outro lugar, perderiam a bênção. Irmãos, vocês vejam aqui como a multidão é um obstáculo para as bênçãos das nossas vidas. Ela manipula, ela cria uma série de coisas, de situações que é um empecilho para que você receba a bênção de Deus. Irmão, não ore como a multidão ora. Ore mais que a multidão. Jejue mais que a multidão. Faça campanhas mais que a multidão. Louve a Deus mais do que a multidão. Ouça e creia na palavra mais do que a multidão. Não deixe a multidão te limitar. Supere-a para você ter bênção. Esse exemplo é típico disso. Não recue diante da multidão. Entendam, um campeão, um vencedor é aquele que supera a multidão de concorrentes, a multidão de adversários. A vaga fica com aquele que faz mais e melhor do que a multidão. Aquele que é promovido, aquele que é abençoado, aquele que cresce, é aquele que faz diferente e mais do que todo mundo está fazendo. Porque todo mundo, a multidão está limitada, acomodada, contaminada por Satanás. Essa é a direção de Deus. Mas tem um exemplo clássico disso aqui em Lucas 8:44. Fala para o seu irmão lá, faça diferente da multidão, irmão. Glória a Deus. Lucas 8:44 diz: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Uma mulher fraca, debilitada, anêmica, hemorrágica, há 12 anos. Ela só foi curada porque mesmo com anemia de 12 anos, ela superou a multidão e tocou nas vestes do Senhor. Se ela tivesse dito, não tem uma multidão cercando o Senhor,
eu passo outro dia, ou eu não vou lá, eu vou orar aqui, ela não teria tocado nas vestes e não teria sido curada. Talvez você não receba a sua bênção há mais de 12 anos, porque você não tem superado a multidão, não tem feito mais que a multidão, não tem feito diferente que a multidão, porque ela limita, ela faz tudo igual, tudo igual. Não importa as suas condições, supere a multidão para tocar no Senhor e ser curada, ser abençoado. Deus sabe muito bem que você pode fazer mais do que a multidão. Deus sabe muito bem que você pode fazer mais do que aquilo que você está fazendo. Então, esforce-te com bom ânimo. Não deixe a multidão te limitar, te enganar. Supere-a, passe por cima dela. Não está todo mundo fazendo isso, então eu não faço. Eu faço aquilo que é direção de Deus. Eu faço mais do que todo mundo está fazendo. Eu faço diferente do que todo mundo está fazendo dentro da palavra. E aí eu alcanço bênção. Entende, irmãos? A multidão não quer saber do abençoador. Ela quer saber da bênção. Irmãos, você vai fazer diferente. Você vai buscar o abençoador e não a bênção. Irmãos, Mateus 7,13, eu não vou pedir para você ir lá, porque nós vamos ficar só em Lucas. Mas Mateus 7,13 diz que a multidão está de frente à porta larga. Muitos entram pela porta larga. A multidão entra por a porta larga. Saia da porta larga e venha para a porta estreita, porque poucos vêm para a porta estreita. Irmãos, nós falamos hoje de manhã, esse evangelho de conveniência tem que acabar, irmãos. Nós precisamos mais de João Batista pregando, falando aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não aquilo que elas querem ouvir. Pessoas querem um evangelho agradável. Eu vou lá, o pastor vai falar que eu sou mais que vencedor. Eu vou lá, o pastor diz que as bênçãos de Deus vai vir sobre a minha vida. A pessoa está num pecado lascado. Está contrariando a palavra em tudo. Está no adultério, na traição, na fornicação, na mentira, na corrupção. E vem alguém e fala: você é mais que vencedor, irmão. Você é mais que vencedor se arrepender e largar o pecado. Você não é mais que vencedor só porque está na igreja, está enchendo a igreja. Irmãos, o evangelho não pode ser de conveniência. O evangelho tem exortação. O evangelho revela aquilo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. O evangelho nos mostra que para adquirirmos, nós temos que ter fé. E fé tem aquele que pratica a palavra. Não adianta falar que tem fé e está fazendo o contrário. Não tem fé nenhuma. Tem fé na sua vontade e não na vontade de Deus e na palavra de Deus. A multidão quer um evangelho de conveniência. A multidão só quer saber de benção, não quer saber do abençoador. A multidão não aceita exortação. Mas aqueles que creem no Senhor falam: Senhor, corrija-me. Como um pai que ama, corrija-me. Mostre-me o que eu tenho que mudar. Ajuda-me, Senhor, a mudar. Ajuda na minha incredulidade, como pediu o pai daquele menino lunático. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo pode
podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz e teu amor, Teus olhos sobre mim. sei as vozes. Tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu Posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade